Boa noite, graça e paz. Palavra de Deus para nós. Essa noite, carta de Tiago, epístola de Tiago, capítulo 1, verso 2 e verso 4. Livro de Tiago, capítulo 1, verso 2, verso 4. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, e a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Ainda o verso 12, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Amém. Pai querido, fala conosco agora, por meio do texto que nós lemos, que seja a palavra do Senhor mesmo aos nossos corações, esse é o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém. Eu li um livro recentemente chamado Geração Dopamina. Não sei se você já teve a oportunidade de ler. Excelente livro, deixa minha leitura. Algumas partes não são tão confessionais, mas retenha o que é bom. Deixo aqui a minha dica de leitura. É de uma norte-americana chamada Anna Lemke. E ela então fala sobre o desespero do homem tentando fugir da dor, tentando fugir do sofrimento. E aí, portanto, ele se afunda em remédios, terapias, seja o que for, porque ele ainda não entendeu o valor do sofrimento. E, de fato, esse tema, quando li, me trouxe à memória várias situações cotidianas, uma aplicação imediata à nossa vida, à nossa geração. Talvez nem tanto a geração em si, mas é uma característica do ser humano de não suportar, não entender a razão da dor a que nós somos submetidos o tempo todo no nosso relacionamento com Deus. Bom, talvez esse termo não tenha sido ouvido por você ainda, mas ele explica muita coisa daquilo que nós vivemos hoje, que é a geração sensível. Já ouviu falar nisso? A geração sensível, essa geração que não suporta o sofrimento, que luta o tempo todo para que não precise passar pela dor. É a geração, a sociedade sensível. Quando fala de geração, lógico que nós podemos pensar de forma imediata a geração Z, essa comentada com muita frequência, inclusive eu sei que os jovens estão bravos comigo, né? O Lucão e a Laia ali especialmente, porque dias atrás eu falei da geração Z, falei um pouquinho mal da geração Z, e eles vieram conversar comigo, 6 meses depois, dizendo que estavam um pouco chateados. Característica da geração Z, não é? Brincadeiras à parte, o fato é que, sim, não só como prerrogativa da geração Z, mas há muitos de nós que ainda não entenderam o valor da frustração, o valor da dor, e fogem desesperadamente dela. Bom, ela trata esse momento, ele mais superlativado, porque de fato o ser humano teve sempre dificuldades em entender o valor da dor, mas agora ainda mais, esse momento mais sensível da sociedade, ele trata desse novo paradigma, a fuga da dor. Bom, exemplos, ninguém pode ser contrariado, não é? Ninguém pode ser contrariado, ai de quem se sentir, ou na verdade, ai de quem me contrariar. A dor ou a frustração são inibidas o tempo todo por remédios, terapias. A dor é demonizada. Inclusive a dor, se você está padecendo, sofrendo de alguma dor, é muito provável que você já tenha ouvido alguém dizer que você está em pecado, que você precisa se converter dos seus maus caminhos. Não necessariamente há um viés na interpretação de que pode ser algo que próprio Deus esteja fazendo em sua vida de forma terapêutica, pedagógica, para que você então possa melhorar na sua forma de agir, no seu modo de encarar a vida.
sentir-se ofendido tem mais valor do que o próprio argumento em si. Como assim? Nós somos tão feridas no que se refere à contrariedade, que se em uma discussão alguém diz que se sentiu ofendido, a discussão para, porque o valor do sentimento, da dor que você causa no outro, parece ter mais valor do que o próprio argumento em si. Então você pode até estar certo, mas se a sua certeza, ou a certeza que provém da própria palavra de Deus, ofendeu o próximo, parece que a discussão é encerrada, porque o sentimento do próximo parece que tem mais valor do que a própria verdade. Isso é horrível. O que vale é como as pessoas se sentem, né? E se você se sentiu ofendido, e isso lhe causou dor, a culpa é sempre a do outro. As pessoas às vezes saem dos empregos por alguma razão, e a razão sempre é a culpa sempre é do outro. Sem uma discussão você se ofendeu, a culpa é da forma com que o outro lhe tratou. Bom, é o caos. Isso se traduz em modelos sociais bastante peculiares, mas também comuns. Vou dar alguns exemplos aqui. Em competições diversas, escolares, e isso brota essencialmente agora de um novo modelo da educação infantil, as medalhas são para todos, porque ninguém pode se sentir frustrado. Em uma competição, esses dias atrás até tive uma conversa com a coordenadora lá de esportes, porque ela queria dar medalha para todos os participantes. Eu falei, não senhora, você vai dar medalha para o primeiro, o segundo e o terceiro lugar. Os demais precisam sentir o valor da perda, de não terem ganhado, a frustração necessária para que vivam e cresçam adultos com uma musculatura emocional melhor. Outros exemplos, não se pode mais em algumas escolas usar caneta vermelha, sabia disso? Porque a caneta vermelha causa ansiedade àquele que pega a sua prova, frustração, e eu não estou inventando nada, isso de fato é real. Extinção de notas em alguns lugares, por conceitos. Você não tira mais 10, 9, 8, porque afinal de contas você não pode ser traduzido por um número. Então, em progresso, progredindo, avançando, aí ninguém se frustra. Educação positiva, e essa é bastante famosa. Escolas e famílias evitam a palavra não, substituindo o tempo todo a correção por um acolhimento absoluto. Também bastante propagado em nosso meio. Aí um pouco mais a sua realidade, talvez, os filtros no seu celular. Afinal de contas, ninguém pode ver de fato o seu defeito, porque se verem o seu defeito, você se frustra. Ninguém pode dizer que você é feio. Ai de quem falar que eu sou feio. Lógico que ninguém sai dizendo que o outro é feio, não é? Espera-se. Mas o fato é que você tenta esconder quem você é, a sua imagem real, evitando a frustração, evitando o julgamento. Universidades, e algumas universidades norte-americanas, criando espaços chamados safe spaces, espaços seguros, onde nenhuma ideia pode ser contrariada. Professores, em alguns lugares também, em algumas universidades, que precisam avisar os seus alunos, quando algum texto que seja submetido, conter algum gatilho, violência, algum caso mais sensível que possa causar um gatilho que incomode o outro, então precisa ser avisado. Tragédias, guerras, religião, moralidade. Um culto a elogio. Elogie, 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 porque o ego das pessoas precisa ser massageado. De uma forma bem simples, isso a gente viveu muito, nem metiolate mais existe, né? Que não pode doer. Isso tem criado uma geração tão fraca para encarar as dificuldades da vida, que alguns estão pedindo até para os seus pais resolverem os seus problemas. Vou dar um exemplo, 2 exemplos que eu vivi, um eu já compartilhei, mas eu dei um feedback da geração Z, não que seja prerrogativa da geração Z, poderia ser qualquer outra. A Alfa, né, que chega agora. Ela chamou o pai dela,
para vir conversar comigo, para que ela então entendesse a razão de ter sido contrariada. Eu não atendi o pai dela. Em um desligamento que fizemos, o pai veio pedir a razão do desligamento. Em muitas entrevistas de emprego, os jovens estão indo com seus pais à entrevista de emprego, para se sentirem mais seguros. Bom, alguma coisa não está certa. Bom, e por que isso é tão preocupante? De fato, há uma série de perigos, problemas sociológicos, geração que não suporta a pressão. Chefes, e eu posso, muitos que estão aqui podem confirmar essa situação, nós encontramos pessoas extremamente competentes, mas com uma resiliência muito pequena para a frustração, que diante de um feedback negativo, surtam. Lembro uma vez que pedi para um rapaz uma tarefa, ele diz: não me peça mais nada, eu já estou cheio de coisas. Pare para pensar como era na sua época, e eu disse isso a ele, falei: você não está dizendo isso para mim? Porque quando eu tinha a sua idade, e o meu chefe me pedia para eu fazer, eu não sabia como, mas eu tinha uma certeza, eu faria. Se eu tivesse que ficar até de madrugada, eu faria. Os direitos não existem na prática, isso a gente aprendeu de alguém, na prática mesmo, é só dever, e vamos embora. Nós somos de um tempo, de uma geração, e tomara que você seja dessa, que termina o horário, você pergunta para o seu chefe: precisa de mais alguma coisa? Se precisar, a gente fica, porque precisamos encarar a realidade como ela é, e a realidade é dura. Índices de suicídio cada vez maiores. Hoje, os nossos jovens e adolescentes, a terceira causa de morte entre jovens e adolescentes hoje é o suicídio, a terceira causa, porque diante de uma frustração, de um namoro, isso não é difícil de encontrar, fulano de tal foi pedir a menina em namoro, recebeu um não, foi para o seu quarto e acabou com a sua própria vida, porque não consegue administrar a palavra não, a frustração. Bom, o colapso da racionalidade, isso eu gosto muito. Quando tudo é medido pelo que me faz bem ou mal, a verdade deixa de ser objetiva. O debate público, por exemplo, se torna emocional, ganha quem grita mais alto, não quem argumenta melhor. A empatia distorcida, querem nos obrigar a gostar de tudo, porque se eu digo não gosto de tal coisa, eu não posso dizer que eu não gosto do que você faz, porque de certa forma você está no seu direito de fazer o que você quiser, e se eu lhe causo algum tipo de contrariedade e frustração, talvez você me culpe por isso. Mas e no campo da espiritualidade? E aqui a coisa complica um pouco mais. Do nosso amadurecimento espiritual, da nossa vida com Deus. É preciso pensar sobre os reflexos dessa falta de resiliência, dessa falta de capacidade de administrar a frustração, a dor, como isso tem afetado a nossa vida com Deus. Na visão bíblica, na visão reformada, a dor nunca foi combatida. Por vezes ela foi até incentivada. Não como quem busca a dor, porque ninguém vai buscar o sofrimento, mas quando ele vem, e ele é democrático, pode atingir qualquer um de nós, ele precisa ser bem administrado, bem entendido. A dor não é um erro no plano divino, mas instrumento da graça de Deus. Olha que forte isso. A dor não é um erro no plano divino, mas um instrumento da própria graça de Deus. Na palavra de Deus somos contrariados o tempo todo. Na palavra de Deus nós somos contrariados o tempo todo. E que bom que é assim. Não há como crescer sem ser machucado, sem ser ferido. A videira e o processo da poda nos falam isso em João capítulo 15. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, mas e o que dá fruto, ele limpa, para que produza ainda mais. Portanto, quando eu passo por algum tipo de sofrimento, por algum tipo de frustração, eu não tenho que me interrogar, dizendo, mas não é possível, porque eu tenho feito tudo certo. Nós ficamos tentando encontrar em nós alguma culpa, alguma coisa que justifique o sofrimento, quando na verdade, ele pode ser, inclusive, mais um processo de Deus, para que eu frutifique ainda mais. Porque o ramo que dá fruto, aquele que está indo bem, ele precisa ser podado, ele precisa ser cortado, para que ele produza ainda mais. Talvez seja esse o seu caso. E diante dessa premissa, então, gostaria que aprendêssemos algumas lições aqui. Primeiro,
A dor é o laboratório da maturidade. A dor é o laboratório da maturidade. Olha o que diz Tiago, capítulo 1, verso 2 e 4, como nós lemos no início. Meus irmãos, tende por motivo de grande gozo, de grande alegria, o passar por várias provações. Olha que loucura isso. Fique alegre quando você passar por várias provações, por várias dificuldades, sabendo que a provação da vossa fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Isso é uma pessoa madura. Portanto, Tiago não chama a dor de punição, mas de processo. E esse contexto aqui é bastante interessante. Tiago escreve no momento em que as igrejas, ou que a igreja de Deus, ela tinha sido dispersa. Lembre você que especialmente depois da morte de Estevão, em Jerusalém, o povo começa a fugir. A igreja passa a ser perseguida. Tem que deixar o seu núcleo familiar, tem que deixar a sua famosa zona de conforto, viver em lugares distantes, lugares difíceis, dificuldades reais. Pessoas que por vezes passavam necessidades físicas, tanto que muitos vendiam as suas propriedades para ajudar aqueles que estavam partindo. Bom, e é diante desse contexto que ele vai dizer: tende por motivo de alegria o passar por problemas como esse, porque tudo isso que você está passando pode ser traduzido lá à frente, pode se converter lá à frente em muitos benefícios, tornando você uma pessoa mais madura. Bom, Tiago sugere que a dor, ela é inesperada e inevitável. As provações não são escolhidas, elas são permitidas. É por isso que a dor é o laboratório da maturidade. E aí vale uma reflexão. Como nós nos comportamos, como você se comporta diante de alguma dificuldade, diante de alguma situação diferente daquela que você imaginava? Culpamos a Deus? Será, Deus, que eu tenho feito tudo certo? Será, Deus, que o Senhor me ama? Será? Por que eu não posso entender esse momento como um processo de poda realmente? Quando Deus olha para mim e diz: calma, errado você sempre fez. Não tente achar um momento na sua vida em que você estava caminhando tão bem quanto você imaginava, porque você sempre precisou de mim, sempre foi por mim, sempre foi a minha graça. Esse é um momento natural na sua vida, como na vida de tantas outras pessoas, necessário para que você passe a dar mais frutos adiante. Nosso desafio é manter a serenidade e não imputar a dor à falta de amor. Deus, será que você me ama? Sim. Corrie ten Boom, uma cristã missionária holandesa, essa todos nós já ouvimos falar, no contexto da Segunda Guerra Mundial, esteve em alguns campos de concentração, teve a sua irmã morta. Lembro muito da Corrie ten Boom nos flanelógrafos. Lembra dos flanelógrafos? Não existe mais, né? Ela então tem uma frase muito interessante, e essa frase vale para nós: não há poço tão profundo que o amor de Deus não seja mais profundo ainda. Não há poço tão profundo, imagina o contexto dela, não há situação tão difícil que o amor de Deus ainda não esteja tão mais profundo do que isso. Deus continua com você, meu querido. Ele não arredou o pé do seu lado um segundo sequer. A dor é o laboratório da maturidade. Em segundo lugar, o sofrimento, a dor, gera esperança. Romanos capítulo 5, verso 3 a 5 diz assim: e não somente isso, mas também nós nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações. O sofrimento gera esperança. Paulo inverte a lógica humana: a tribulação é causa de glória. A tribulação é causa de glória. Na economia divina, a dor é produtiva. Ela constrói o seu interior, ela nos prepara para o próximo momento. E aí eu lhe pergunto: qual é o seu próximo momento? Não sabemos qual é o nosso próximo momento. O que nós precisamos hoje é entender esse momento como um momento de preparo para o próximo. Quantos momentos difíceis nós já vivemos? E quantos momentos difíceis foram necessários para que hoje nós tivéssemos a maturidade suficiente para encarar esse momento difícil? Bom, João capítulo 12, verso 24, vai dizer: se o grão de trigo, essa palavra é para você, meu querido,
Se o grão de trigo caindo em terra não morrer, ele fica só, mas se morrer, dá muito fruto. Há processos em nossa vida, de fato, que nos levam à morte de muitos conceitos, à morte de muito eu, para que então um novo eu nasça, cresça, e de fato seja o suficiente para que nós encaremos o novo momento que virá. Vejamos o que diz Jó, capítulo 42, verso 10. O Senhor restaurou a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que possuía antes. A dor traduz-se em esperança, um novo momento que virá. Você crê nisso? Que a dor que passamos hoje, que você talvez esteja passando hoje, é a antessala de um novo momento que virá, onde Deus, se for da vontade dEle, lhe dará ainda mais do que você possuía antes. Não há tempestade que dure para sempre. A dor nos traz a esperança de que quando ela passar, estaremos ainda mais fortes. Sadraque, Mesaque e Abidnego, exemplo clássico, fornalha, sofrendo. Eles não sabiam, mas o milagre estava muito próximo. Nós não sabemos o quão próximo está o milagre, mas talvez ele esteja muito próximo. Monte Moriá, quando Abraão leva seu filho Isaque, e precisamos lembrar aqui que Isaque não era nenhum menino, ele tinha quase 30 anos de idade, ele subindo aquele morro, ele sabia exatamente o que estava para acontecer, e ele pergunta ao seu pai: cadê o cordeiro? Ele não tinha a resposta, mas ele fez a pergunta, e aí então seu pai responde: Deus proverá. A dificuldade que ele vivia naquele momento, o medo que ele vivia, a dor que ele vivia, estavam prestes a serem suplantadas por um novo momento, o momento da vitória. A dor é a antessala dessa vitória. A maior tribulação da história, o Calvário, produz a maior esperança da humanidade, a ressurreição. Em terceiro lugar, a dor é prova de amor. Deus está dizendo que Ele ama muito. Deus está dizendo a você que Ele ama muito. Filho meu, Hebreus capítulo 12, verso 5 em diante. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, nem desanimes quando por Ele é repreendido. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a que recebe. O Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho que recebe. Se estáis sem disciplina, sois bastardos e não filhos. É preciso olhar para esse momento e dizer: muito obrigado, Senhor, porque o Senhor está me lembrando mais uma vez de que eu sou o seu filho, de que eu preciso de correção, de que a dor, de fato, ela é necessária para que eu possa suplantar esse momento, me tornando uma pessoa melhor. Enfim, o deserto, na verdade, meu querido, não é castigo divino. E mesmo que seja repreensão, é amor. E mesmo que seja o castigo, é para o seu bem. É preciso entender que o deserto, a dor, na verdade é uma grande escola de amor. E o deserto não é rejeição, o deserto é direção. Não foi o que aconteceu com o próprio povo de Deus? Será que nós não conseguimos enxergar o povo andando no deserto, com todas aquelas mazelas, com todas as contrariedades, com todos os pecados que possuem, mesmo assim enxergarmos o amor de Deus, com aquele povo, entregando eles uma coluna de fogo, a nuvem que conduzia? Deus não tinha deixado o povo. Portanto, é perfeitamente possível enxergar o momento de dificuldade das nossas vidas como também uma prova de amor de Deus, um momento em que Deus, provando o seu amor, nos corrige. Jonas, na tempestade, ou a tempestade pela qual ele passa, trouxe de volta o profeta ao caminho correto. Não foi? Foi isso que aconteceu. Bom, a tempestade que hoje você vê, talvez seja um instrumento de Deus para lhe trazer de volta ao caminho, é a voz de Deus lhe dizendo que o ama. Por fim, Romanos 8, verso 17 a 18, diz assim: se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padeceremos, também com Ele sejamos glorificados. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Portanto, a glória futura compensará a dor do presente.
algumas dores, elas competem a esse momento aqui, né? Elas serão superadas, você, muito em breve, daqui a alguns anos, vai lembrar desse momento aqui como um momento que fez você crescer, um momento difícil, mas passou. Outras dores nós levaremos até a morte, nós teremos que encarar até o momento em que Cristo nos levará para a glória. O fato que a glória futura compensará qualquer dor presente, seja essas passageiras ou aquelas que nós levaremos ou até o momento derradeiro, mas tudo isso será muito bem compensado pela glória que nos aguarda. Paulo apresenta uma equação eterna: sofrer com Cristo, reinar com Cristo. Sofrer por e com Cristo se traduzirá lá à frente com reinar também com Ele. A dor não é derrota, é parte do processo glorioso de aperfeiçoamento. Queridos, que encaremos essa verdade, essa grande verdade. É preciso, como crentes, ter muita maturidade para não sermos sensíveis demais. A igreja, essa grande reunião de pessoas muito diferentes, que se contrariam o tempo todo, precisa ser encarada com muita maturidade. Nós não podemos nos ofender como nos ofendemos. Nós não podemos achar que tudo é para nós. Nós não podemos, como servos de Deus, maduro que somos e precisamos ser, reclamar de tudo aquilo que nós não gostamos. De fato, vamos conviver com muita coisa que nós não gostamos, mas não é para nós. A igreja não converge em mim, a igreja não é para mim. Nós precisamos ter resiliência, maturidade, para dizer tudo bem, para dizer hoje eu não gostei, mas ok, eu não faria melhor. Quantos sermões eu já ouvi, e eu pensava na minha imaturidade, poxa, hoje isso, hoje aquilo, hoje aquilo outro. Hoje eu olho o pregador e penso, talvez eu não fizesse melhor. Hoje eu olho um pregador, e pode ser outra situação, e penso, pregou a palavra de Deus? Amém. A palavra de Deus foi pregada. Se eu não gostei do jeito, se eu não gostei do tempo, se eu não gostei disso, daquilo, o filtro é, a palavra de Deus foi pregada, glória a Deus, ela não volta vazia. As programações, as experiências, essas nós podemos não gostar. O que precisamos de fato é encarar a igreja como um lugar onde a palavra de Deus precisa ser bem pregada, onde as pessoas precisam viver em comunhão, e o resto nós vamos superar. Isso vale para a nossa vida, isso vale para a sua família, isso vale para as suas relações. Nós não podemos o tempo todo olhar para Deus e dizer, Senhor, mais um pouco, não aguento mais, porque isso, porque aquilo. Por que não podemos começar a glorificar? A dizer a Deus, muito obrigado, Senhor, glória ao teu nome, como aquelas velhas histórias que nós escutamos da senhora na beira do tanque, lavando a roupa, e em meio a toda a dificuldade que ela vive, ela canta os louvores, dizendo, Senhor, obrigado por mais um dia, está tudo diferente do que eu gostaria, mas louvado seja o seu nome, alegrar-me-ei no Senhor. É o desafio. Em todas as coisas, nós devemos dar glória, agradecer a Deus, se de fato temos vivido com Ele. Que não sejamos a igreja sensível, que não sejamos essa geração sensível que ultrapassa a idade, não precisa ser a geração YZ, pessoas sensíveis demais, que dentro do próprio seio familiar, dentro da sua relação matrimonial, não podem ser contrariadas. Por que você não pode ser contrariado? Por que o seu marido não pode lhe dizer algumas verdades, e você não pode dizer algumas verdades para o seu marido, e tudo bem? Por que você não pode dizer algumas verdades para o seu filho, e tudo bem? Pode, e deve. Por que o professor não pode dar uma bronca no seu filho, e tudo bem? Recebi um pai, eu estou encerrando, recebi um pai esses dias que traduz muito bem essa realidade. Quero conversar com o professor. Eu falei, não pode, pai. Precisa conversar primeiro conosco. Não, eu exijo conversar com o professor. Mas o que aconteceu, pai? O que foi tão grave? A minha filha estava assistindo aula e o professor olhou para ela e falou, fique quieta e preste atenção. Você está aqui para aprender. Eu olhei para o pai, fiquei entendendo se era só aquilo. E era só aquilo. Quem o professor pensa
para falar assim com a minha filha. Que falta de educação é essa? Meu querido, eu sou do tempo que eu levava apagador na testa. E tudo bem. Não é? Falta isso na nossa vida espiritual também. Fica quieto e aprende. Fica quieto e aprende. Fica quieto e presta atenção. Fica quieto, senta nessa escola bíblica dominical e aprende, presta atenção. Ah, mas eu não sei o que, não sei o que. Não, só presta atenção, só aprende, porque você está aqui para isso. Deus escolheu pastores, Deus escolheu professores, para você aprender. Ou você acha que você sabe mais do que eles? E a gente sempre acha que sabe mais. A gente acha que pode ensinar, quando na verdade tem que sentar e aprender. Isso vale para a minha vida também, meu querido. Sentar e aprender, como uma boa ovelha, que senta, obedece o seu pastor, e se o seu pastor falar, come isso, eu vou comer. Se o seu pastor falar, agora preciso curar a ferida, pode curar. Porque eu sou ovelha, e eu preciso de um pastor, e eu preciso me submeter a esse pastor. Essa é a lógica divina. Deus o tempo todo na Sagrada Escritura, traduz a relação de igreja assim, ovelha, pastor. Ovelha, pastor. Que nós sejamos ovelhas mais quietas, obedientes à voz do seu pastor. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Deus. De fato, ninguém quer passar por dor, ninguém escolhe passar por sofrimento, ninguém escolhe, quer ser contrariado, mas nós seremos muitas vezes. A dor é democrática. Mas nós aprendemos, Pai, que a dor também, ela pode nos ensinar muito. E o Senhor sempre fez isso com o seu povo. O Senhor ensinou em meio à dor. O Senhor mostrou, Deus, que espera a maturidade de cada um de nós, quando frustrados, quando contrariados, quando passando por dificuldade. O Senhor espera que nós nos mantenhamos firmes. O Senhor espera, Pai querido, que nós enxerguemos a dor como esse momento de esperança também, porque sabemos, Deus, que o Senhor nos prepara em meio à dor para muitas coisas maravilhosas que ainda virão, e que nós entendamos isso, Pai, que nós não questionemos o seu amor, porque a dor também é um grande grito do Senhor, uma grande fala do Senhor aos nossos corações, nos dizendo, eu sou o seu Pai, eu o corrijo, eu o amo, eu estou com você, eu não o abandonei. Muito obrigado por isso, Pai, muito obrigado. Nós louvamos o seu nome, Deus, porque sabemos também, como a tua palavra nos diz, que tudo que nós passamos aqui, Pai, será recompensado, será vencido pela glória eterna, que compensará qualquer sofrimento presente. Em nome de Jesus. Amém.